Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Nós somos gratos a você que nos tem acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos mais esse tempo juntos estudando a Palavra de Deus. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências que vocês nos enviam e vocês têm nos contado suas experiências com Deus, inclusive algumas delas através do programa. Por isso, compartilhamos agora o e-mail que o nosso irmão Vantuir nos enviou de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. Foi essa a sua mensagem. Olá, irmãos da Rádio Transmundial. Venho nesse momento dizer que eu sou grato a Deus por Ele ter nos presenteado com essa emissora maravilhosa, a qual eu conheço desde os tempos dos meus avós, nos anos 60, quando nas madrugadas a gente ligava o rádio e juntos com o locutor louvávamos a Deus. Hoje, depois de tantos anos, eu posso ouvir uma programação com mais qualidade via internet e nos mesmos moldes, com um conteúdo que continua maravilhoso. Que Deus continue abençoando essa rádio e cada um de vocês. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras, obrigado pelo seu testemunho e por sua companhia durante tanto tempo. Essas palavras e esse testemunho são um incentivo para nós e demonstram a comunhão que temos em Cristo Jesus e a graça do Senhor em nos usar. Por outro lado, reconhecemos então que a nossa responsabilidade aumenta cada vez mais, porque na verdade desejamos que os programas edifiquem todos vocês. Por isso é que contamos com sua parceria, unindo-se a nós em oração. E é exatamente para isso que chamo a sua atenção agora. Vantuir, quero convidá-lo para, junto com os que nos ouvem nesse momento, elevarmos a Deus a nossa oração. Vamos orar. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Tua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e, capacitados por Ele mesmo, queremos cumprir os Teus mandamentos. Continue abençoando o Teu filho Vantuir e a todos nós que Te buscamos agora. Oramos, Senhor, mesmo sem merecer, mas oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos o estudo do 2º capítulo do livro do profeta Sofonias. Vamos estudar Sofonias, capítulo 2, versículos 1 a 7. Ao lermos esse texto, verificamos que o tema do juízo divino, o tema da ira divina contra o pecado e contra os pecadores impenitentes, ainda é proclamado pelo profeta. É certo que todo aquele que procede injustamente, aquele que se desvia do caminho do Senhor, será punido. E Judá seria destruída e levada para o exílio em 586 a.C., através de Nabucodonosor, exatamente por causa dos seus pecados. Agora, ao mesmo tempo, é possível percebermos também, nas palavras iniciais desses versos, um convite ao arrependimento para o povo de Judá, para que pudessem desfrutar da libertação e restauração que o Senhor lhes concederia. E tal libertação e restauração certamente aconteceria 70 anos depois do exílio,
conforme bem profetizara Jeremias, dando essa palavra de esperança ao povo, conforme lemos lá em Jeremias 25, 11 e 12 e capítulo 30, versículo 3. O futuro dia do Senhor, além de ser um dia de juízo e condenação para os pecadores, seria e será também um dia de salvação, um dia de convite ao arrependimento. Através do seu profeta, Deus exortou, isso é, Deus estimulou, encorajou seu povo a arrepender-se. A mensagem é que existia a possibilidade de alguns do povo se livrarem daquele dia que logo chegaria. É importante, então, lembrarmos que para os judeus, o dia do Senhor certamente se referia ao dia ou ao período da invasão babilônica contra Judá. Essa invasão já tinha sido anunciada através de várias profecias de diversos homens de Deus. A mensagem de Sofonias era um oferecimento da bondade de Deus para aqueles que confiassem nele e andassem ou vivessem pela fé, conforme estudamos em Abacuque 2,14. O anúncio era claro. O dia do Senhor chegaria e seria um dia de juízo contra Judá e contra as demais nações. Mas havia a possibilidade de serem abençoados todos os que arrependidos voltassem a Deus e confiassem plenamente nele. O convite ao arrependimento era a bênção de Deus à disposição de quem andasse pela fé. A advertência do juízo era um alerta para todos se prepararem para o grande e terrível dia do Senhor. Com esse contexto e com essas verdades, então vamos refletir sobre esses versículos com esse título: O juízo de Deus e a sua bênção. Eu repito, o juízo de Deus e a sua bênção é o título para Sofonias capítulo 1, versículos 1 a 7. Querido amigo, quando lemos esse texto, fica muito claro que ele nos mostra que o chamamento ao arrependimento foi muito objetivo. No verso 2 encontramos essas palavras: antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha. Ora, essas palavras nos fazem refletir sobre a necessidade de preparação, de avaliação, sobre a necessidade de discernirmos o tempo. O convite de Deus através do seu profeta é que a nação que foi considerada sem pudor percebesse que o tempo de Deus estava vindo sobre ela. O dia do Senhor é o tempo em que ele julgará os homens segundo o procedimento de cada um. Deus ajustará contas com todas as nações, com todos os poderosos da terra, com todos os homens da terra. O dia do decreto divino acontecerá tão logo o próprio Deus determinar. Será um dia definitivo que somente ele conhece. A nossa responsabilidade, então, diante desse fato claro, diante desse fato irreversível, é nos prepararmos. A responsabilidade é estarmos prontos para nos apresentar aprovados diante do Senhor. Você está preparado para esse dia do Senhor? O profeta Sofonias, então, encorajou a todos se examinarem, a examinarem seus caminhos. O encorajamento é uma oportunidade, é um convite aos mansos e aos justos para que buscassem a Yahvé, praticando o quê? A justiça e a mansidão, redobrando seus esforços para viver segundo os mandamentos divinos. Vivendo dessa maneira, vivendo pela fé e praticamente servindo os outros, talvez pudessem escapar do juízo divino, conforme o versículo 3. Essas palavras de Sofonias nos fazem lembrar aquilo que disse o apóstolo Pedro, mostrando que até o justo se salvaria com dificuldades. 1 Pedro 4, 17, 18 e 19. Por isso, querido amigo, ao resumirmos esse texto, percebemos que esse princípio tanto nos adverte como nos encoraja. Vamos conhecer e estudar esse princípio e todo esse texto. O juízo de Deus, por seu amor, sempre incluirá sua bênção. Eu repito, esse é o princípio que extraímos desse texto.
o juízo de Deus, por seu amor, sempre incluirá a sua bênção. Querido amigo, nesse texto nós vamos encontrar 5 aspectos dessa grande verdade. A verdade é que o juízo de Deus vai ser derramado sobre nós, sobre todos. Mas, ao mesmo tempo, a bênção de Deus é oferecida a todos, para que possamos nos livrar desse grande e terrível dia do Senhor. Como? O primeiro aspecto do juízo e da bênção de Deus se vê no incentivo ao arrependimento. É isso mesmo. Somente através do arrependimento poderemos nos proteger do juízo do Senhor. Veja os versículos 1 e 2. Concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha. Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Querido amigo, aqui temos o chamado para buscarmos a Deus. O profeta, então, mostra 2 convites de Deus. Em primeiro lugar, convida as pessoas a se congregarem, a se ajuntarem. Esse ato de nos ajuntarmos fortalece a todos, pois um apoia o outro na sua decisão. Há um apoio mútuo. A confissão unânime e o recorrer em conjunto a Deus nos ajuda, nos estimula e, assim como uma família, não ficamos isolados. Essa reunião, esse ajuntamento deveria ser feito no templo que tinham profanado, na praça central da cidade, para que pudessem refletir sobre os seus pecados. Tinham que conscientizar-se de que tinham pecado gravemente contra o Senhor. A expressão nação sem pudor é forte. Também é forte o seu significado. No hebraico pode significar uma nação alienada, uma nação desavergonhada ou uma nação sem vergonha. Se Judá estava alienada, significa que a nação não era digna do amor e da proteção de Deus. Se a nação estava sem vergonha, significava que o povo não tinha a devida noção da sua culpabilidade por seus pecados. Teriam muito pouco tempo para se reunir, para fazer esse ajuntamento, e ainda não teriam nenhuma garantia de que o decreto de Deus não iria atingi-los. Esse decreto deve ser bem entendido. Seria aplicado ao povo de Judá, mas também teria sua aplicação aos dias finais. Era necessária muita urgência, e ainda é necessário hoje muita urgência. Diante do convite de Deus, o homem não pode titubear, o homem não pode recalcitrar. Não deveriam pensar que esse era um aviso para se prepararem contra a Síria, contra o Egito ou contra a Babilônia. Não, de jeito nenhum. Eles não ameaçavam Judá. Deveriam sim se preparar, porque enfrentariam a ira de Deus, o próprio Yahvé, que os convidava, logo estaria executando o seu juízo sobre eles. Usaria sim a Babilônia, mas a ira de Deus era a ira de Deus que teriam que enfrentar. Querido amigo, a ira do Senhor logo seria derramado sobre eles, e por isso eles se assustariam, e por isso deveriam estar preparados. O segundo aspecto do juízo e da bênção de Deus se vê no incentivo à busca do melhor. Veja o versículo 3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu mandamento, o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Talvez, porventura, lograreis esconder-vos do dia da ira do Senhor. Então agora estamos diante do segundo convite. O convite então é para buscarem o Senhor. O convite foi dirigido aos que pretendem servir a Deus e obedecer a sua lei. E por isso é que o profeta os encoraja a se apegarem firmemente em Deus. Deus os chama de mansos ou humildes, significando que possuíam um caráter oposto àqueles altivos, aos autossuficientes e aos desavergonhados. Esses mansos, humildes, estavam sendo convidados pelo Senhor.
Os profetas e, posteriormente, Jesus se referiram a esses que não têm uma boa posição social, que não possuem grandes riquezas, nem pertencem a uma família distinta, da nobreza. Não, essas são pessoas que não somente falam em servir a Deus, como de fato servem a Deus. Usam seus dias para servir a Deus e as suas obras ficam evidenciadas a todos. Querido amigo, o convite é para esse tipo de pessoas, aqueles que confiam no Senhor e aqueles que agem dessa maneira, com confiança no Senhor. Agindo corretamente, esse pequeno grupo, porém esse grupo fiel, talvez seria preservado pelo Senhor. A expressão, porventura, é um condicional, que expressa esperança e, ao mesmo tempo, expressa súplica e temor. Deus, por meio do seu profeta, os cumprimenta e os chama de mansos, de disciplinados na sua lealdade. Chama eles de justos, isso é, de justificados. Aqueles que praticam atos de justiça no seu viver diário. Por quê? Porque confiam no Senhor. É claro que Judá, como nação, tinha abandonado o Senhor e tinha se degenerado, mas havia entre esse povo aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Esse era o remanescente que seria tratado de modo diferente. Deus esclareceu que não vai haver distinção. Todos serão julgados, mas Deus sabe valorizar a obra de cada um, o procedimento de cada um. Deus esclareceu então que não iria destruir a nação, mas sim purificá-la. E um dia o seu reino viria sobre toda essa terra renovada. É importante reconhecermos que Deus nunca será derrotado. Dos escombros do juízo aparecerá um futuro novo e bem diferente para os habitantes da terra. O terceiro aspecto do juízo e da bênção de Deus se vê na decretação da condenação divina. Versículos 4 até 6. Porque Gaza será desamparada, e Asquelon ficará deserta. Asdod, ao meio-dia, será expulsa, e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, povo dos quereitas, a palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir, até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagens com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. Querido amigo, aqui, a partir desse verso 4, nós encontramos uma mudança na palavra de Sofonias. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 3, foi oferecido um convite ao arrependimento. A partir de agora, não é oferecido, é decretado o dia do juízo do Senhor. Não somente sobre Judá, mas sobre todas as nações. E a primeira nação que recebe a sentença de julgamento é a Filistia. Nesse verso 4, a visão do profeta é muito interessante. Ele usa 5 artifícios para chamar a atenção do povo. Primeiramente, ele usa o porquê para chamar a Assembleia a ficar atenta, dando atenção ao seu discurso. Segundo lugar, ao mencionar cada cidade, ele estava advertindo que o juízo será específico, isso é, cada um receberá conforme a sua prática. Terceiro, ele usou o estilo do orador bem preparado e caprichoso na sua homilética. A primeira e a última cidade começam com a mesma letra no hebraico. As cidades do centro, Asquelon e Asdod, também começam com essa mesma letra. Em quarto lugar, o profeta usou um jogo de palavras somente percebido no hebraico. Quando ele descreveu a sentença da cidade, ele usa então esse jogo de palavras. E finalmente, em quinto lugar, ele foi muito objetivo e descreveu e comparou as cidades com a situação de uma esposa. Uma esposa entristecida, uma esposa desamparada, uma esposa rejeitada até antes das bodas, uma esposa abandonada ou divorciada, uma esposa estéril.
essa era a descrição das cidades, das nações, diante da ira do Senhor. Essa metáfora do casamento foi aplicada a Israel, a Judá, e agora era aplicada aos outros povos, às outras nações. Somente Sofonias a utilizou com relação a outros povos, as nações estrangeiras. Por isso é possível entendermos que o reino de Deus, já que o julgamento de Deus será sobre todos, o reino de Deus também é para todos. Deus derramaria a sua justiça sobre todos, mas Deus também salvaria todos os povos, isso é, gente de todas as raças, tribos, línguas e nações, um dia estarão fazendo parte desse povo, desse pequeno povo fiel, remanescente do Senhor. A profecia começa com a palavra ai, isso é, uma condenação, um grito de maldição. As nações foram mencionadas conforme a sua proximidade com Judá, conforme os pontos cardeais. Primeiro os filisteus, depois Moabe e Amon, depois a Etiópia e depois a Síria. As emoções do profeta certamente passavam desde a ira pelo pecado do seu próprio povo até a tristeza pela destruição que iriam enfrentar. A primeira sentença de juízo caiu sobre os filisteus. Querido amigo, aqueles de Judá que se mantivessem firmes depois do dia do Senhor, depois da invasão babilônica, poderiam desfrutar desse local, isso é, do local dos filisteus, preparado até pelo próprio Senhor, que o daria de volta ao seu povo, para que nele trabalhasse e dele se alimentasse. Essa profecia da destruição de todo o território dos filisteus de fato se cumpriu. Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom e Gate foram subjugadas pela Babilônia e posteriormente pela Pérsia, e tornaram-se cidades sem qualquer identidade, servindo apenas como lugar de pastagem desde aquela época até o final do período helenístico. A palavra de Deus se cumpre. O quarto aspecto do juízo e da bênção do Senhor se vê na promessa divina ao remanescente. Veja a primeira parte do versículo 7. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon. Nesse verso 7 fica claro que serão os hebreus que voltarão do cativeiro babilônico que ocuparão a terra. Pode se referir a qualquer dos dois cativeiros ou aos dois cativeiros ao mesmo tempo. Isso é, ao cativeiro a que os israelitas do Reino do Norte foram submetidos pela Síria, ou ao cativeiro a que os judeus do Reino do Sul seriam submetidos pela Babilônia. O que fica claro é que nenhum cativeiro do povo será um cativeiro permanente. Deus sempre deixou explícito que seu plano para com seu povo era um plano para o bem, de redenção. Assim, aqueles que afirmavam, o Senhor não faz bem nem mal, eles ficariam envergonhados, porque veriam as bondosas ações de Deus para com seu povo. Querido amigo, será que temos experimentado, será que temos visto, discernido o cuidado de Deus sobre as nossas vidas? Ou não temos acreditado na bondosa mão de Deus em nosso favor? Finalmente, o quinto aspecto do juízo e da bênção de Deus se vê na promessa do cuidado e da atenção divina. Veja o finalzinho do versículo 7. Porque o Senhor, seu Deus, atentará para eles e lhes mudará a sorte. Aqueles dentre os judeus que não criam no cuidado de Deus teriam que concluir que o fato de existir um remanescente, que o fato de um remanescente sobreviver ao dia do Senhor, a invasão babilônica, certamente era uma grande prova de que Deus cuida dos seus. Essa atenção do Senhor para com seu povo será uma atenção para beneficiá-los. E assim, o profeta expressou sua firme confiança de que o seu povo seria restaurado do cativeiro babilônico. A derrota dos filisteus era um anúncio da restauração de Judá.
Eu peço a Deus que faça a sua fé, a sua confiança crescer ainda mais, sabendo que, mesmo tendo que nos disciplinar, o convite de Deus é para que nos arrependamos, pois as suas bênçãos estão à nossa disposição. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046269770, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça